Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, preparados para mais uma aula de matemática comigo, professora Kátia Xavier. Isso mesmo, e já temos a participação aí do Lázaro, que está sempre presente, nos acompanhando. Um grande beijo, Lázaro, um grande beijo para a sua avó também, que nos acompanha, né? Sempre com muito carinho. Então, sejam todos bem-vindos e eu vou aguardar a presença e a participação dessa turminha, que é sempre participativa aqui, né, nas aulas de matemática. Temos a presença aqui da nossa intérprete de Libras, ó, no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E lá no chat já temos a participação da professora Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, professora Kátia. Um bom dia para todo mundo que está aqui conectado com a gente. É uma alegria do tamanho do universo contar com vocês. Sejam super bem-vindos, Lázaro em especial, né? Então vamos lá participar da aula, tá bem legal. O que iremos explorar na aula de hoje? Iremos trabalhar com grandezas e medidas, né? Vamos trabalhar com a grandeza, massa e capacidade. Vamos relembrar um pouquinho, né? Quais são, o que é que a gente pode medir, o que é que a gente pode comparar. Então, a aula vai falar sobre isso, tá? Estão lembrados aí? De olho na telinha, vamos lá? O que é medida de capacidade? Vocês estão lembrados? O que significa medida de capacidade? Quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando de quê exatamente? Conta aí para mim no chat. Quando a gente fala de capacidade, o que é que a gente está falando? E aí, o que é que vocês imaginam? Estão lembrados? Então, quando a gente fala de capacidade, é exatamente isso, é a gente medir o quanto de líquido, né, cabe dentro de um recipiente. Então, eu tenho aqui uma garrafa, essa garrafa está vazia. Daqui a pouco, a gente vai saber a capacidade, né, dessa garrafa, quando a gente for colocar aqui o líquido dentro dela, né? Eu trouxe água para a gente medir. E a gente vai usar como o copo medidor, que ele marca aqui, ó, 250 ml. Lembrando que quando a gente fala de capacidade, né, do líquido, a gente fala de ml, que é o mililitro, e o litro, né? Então, quando a gente fala de medida de capacidade, a unidade de medida que está relacionada à capacidade é o litro e o mililitro. Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa experiência aqui. Amplia aí a tela, por favor. Medida de capacidade é o volume interno de um recipiente. Então, está mostrando aí, ó, esse vidro, vocês estão vendo? Está marcando ali 650 ml de água. Então, é o volume, ele pode comportar até quanto? Esse recipiente aqui, ó, ele vai até 1000 ml. É o quanto, né, de volume ele pode comportar. Ele só está marcando nesse momento 650 ml, mas ele pode comportar até 1000 ml, que é o mesmo que 1 litro. Estão lembrados? E agora, alguns instrumentos que podemos usar para medir capacidade. Temos aí uma xícara, uma garrafa de água mineral, um copo, que geralmente são utilizados em receitas culinárias, né? Quando a gente vai fazer uma receita, a gente usa como medida uma xícara de trigo, 2 xícaras de trigo, uma xícara de óleo. Lembrando que a gente está utilizando, né, como unidade de medida a xícara. Mas se a gente for estar utilizando o copo graduado aqui, a gente tem a quantidade, né, de ml. Então, a gente vai estar usando aqui a unidade de medida, o ml. Já se for usar a xícara, ou o copo, ou uma garrafa, como unidade de medida, então a gente tem que dizer que ali tem exatamente 2 xícaras, 3 xícaras, 2 copos, certo? E quando a gente vai medir... Quando a gente vai medir coisas pequenas, por exemplo, a quantidade de suco de uma caixinha, a quantidade de líquido que tem nesse copo, a quantidade de remédio que está ali na seringa, né? A gente está falando do mililitro. E a gente representa pelas 2 letrinhas ml, mililitro.
Utilizamos o mililitro para medidas menores. Quando a gente vai medir coisas maiores, a gente utiliza então o quê? O litro. Então, esses garrafões de água, né, de 20 litros, percebam que a capacidade aí é 20, né? Então, eu tenho 20, que é o número que está representando a medida do garrafão, e o litro, que é a unidade de medida do garrafão, porque está sendo medido em litro. Se você for medir aí agora a piscina, então a piscina é bem grande, né? Tem piscinas aí de 5 mil litros, 7 mil litros, né? Aquelas que a gente compra para colocar em casa, e tem as piscinas olímpicas, semiolímpicas, que aí já são bem grandes. Então, quando a gente está falando, né, de medida de capacidade, vamos estar utilizando aqui a unidade de medida, ou litro ou mililitro. Não esqueçam. Então, de olho aqui na mesa, o que é que eu trouxe para vocês? Eu tenho aqui uma garrafa vazia, outra garrafa com água, e tenho o meu copo, que esse copo ele está marcando aqui 250 ml. E eu quero saber qual a capacidade dessa garrafa. Quantos copos de 250 ml, né, esse meu copo graduado, ele marca 250 ml. Quantos copos de 250 ml eu consigo encher essa garrafa aqui? E aí a gente vai saber qual a capacidade da garrafa. Eu quero que vocês estimem aí, por favor. Vão estimando, ou seja, vão dizendo mais ou menos quantos copos vocês acham que vão encher aqui, né, essa garrafa. Quantos copos eu preciso usar para encher essa garrafa? E qual a capacidade dessa garrafa? Vocês acham que tem mais de 1 litro, menos de 1 litro, ou tem 1 litro? Então, tem duas perguntas para vocês aí, tá? Quantos copos eu consigo encher essa garrafa? E qual deve ser a capacidade, né, de líquido que vai comportar essa garrafa aqui que eu vou encher? Contem aí para mim. Professora Sandra, chegou mais alguém aí para participar da nossa aula? Bom, tem bastante pessoas chegando ainda, né? Porque o pessoal acho que acordou um pouquinho mais tarde. Sim. Né? E eu estou aguardando também a participação para essa questão que você me falou. Pronto, ok. Então, vamos lá. Vou começar a medir aqui. Enquanto isso, as respostas a gente vai aguardando. Vamos lá, colocando aqui o primeiro copinho. Primeiro copinho de 250 ml. Vão fazendo a conta em casa, tá? Quem está nos acompanhando e nos assistindo. Vou colocar aqui mais um copo. Já já a gente vai saber o quanto tem. Pronto. Tem, Lázaro falou aqui. Pode contar aí. Eu estou no segundo copo aqui. Bom, mas aí eu acho que ele... Não, é estatística, né? Sim. São tentativas. Isso, eles estão estimando, né? E a gente vai comprovar daqui a pouco. Ele disse que 2 copos vai encher. Eita, Lázaro, acabei de colocar o segundo copo. Encheu a garrafa, Lázaro? Você está vendo aqui, ó, o líquido? A garrafa não está cheia com 2 copos. E aí, então? Ele disse que a garrafa tem, pela estimativa dele, 500 mililitros. Olha, 500 mililitros. Vou também responder essa sua estimativa. Se com 2 copos, né, de 250 ml eu já coloquei aqui, então 250 mais 250 vai dar o quê? 500 mililitros. Então, com 500 mililitros, ó, a garrafa ainda não está cheia. Vamos continuando. Vão estimando aí. Quem mais? Quem mais? Deixa eu chegar aqui no 250. Vou para o terceiro copinho. Terceiro. Ainda não encheu. Vou usar agora o quarto copo de 250 ml. E agora, olha aí, nossa garrafa tá cheinha. Então, qual a capacidade dessa garrafa que a gente acabou de medir utilizando o copo aqui medidor de 250 ml? Eu consegui encher com 4 copos.
O Lázaro falou aqui. E aí, qual é a resposta? Ele disse que depois, assim, ele repensou, né, a resposta. Sim, sim. Aí ele disse que seria com 4 copos e ela tem 1000 mililitros. Isso mesmo, 1000 mililitros. E a gente pode, né, transformar 1000 ml em 1 litro. 1 litro é o mesmo que 1000 mililitros ou 1000 ml. Exatamente. Entenderam aí? Como é que a gente faz essa medida, essa comparação? Mas agora de olho aqui na telinha que tem vários probleminhas para vocês responderem, tá certo? Vamos lá e eu quero ver quem vai responder. Mas antes vamos relembrar também o que é medida de massa, porque a aula fala sobre isso, né? Capacidade de massa. A medida de massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, se você vai subir na balança, você vai saber o quanto de matéria tem o seu corpo, tá? A gente não tá pesando, né? Quando a gente diz qual é o seu peso, a gente pergunta qual é a sua massa, porque é o quanto tem no seu corpo de matéria. Também nas frutas, nos legumes, tudo isso. Quando a gente fala da grandeza massa, a gente vai utilizar como unidade de medida o quilograma e o grama, tá certo? Quilograma, né, mais de 1 quilo, a partir de 1 quilo a gente tem quilograma. Menos de 1 quilo a gente vai ter ali as gramas, certo? Então observem aí essa balança. Qual balança apresenta maior quantidade de massa? É a balança com 200 gramas ou é a balança com 500 gramas? Qual é a balança aí que apresenta maior quantidade de massa? Exatamente a de 500 gramas. Muito bem. Tenho certeza que vocês responderam corretamente. Quem está nos acompanhando aí pela TV, quem não está podendo participar ao vivo aqui no chat, mas dando continuidade, agora eu quero saber de vocês, tá certo? Amplie a tela aí, por favor. Quantos copos de 250 ml são necessários para encher uma garrafa de 1 litro? Acabei de fazer esse experimento aqui com vocês. Qual é a resposta? A gente acabou de fazer esse experimento. Exatamente 4 copos, ok? Vamos para mais um probleminha. Professora Sandra, ó, ela comprou esses amaciantes para passar o mês. Quantos mililitros de amaciante ela comprou? Percebam que a pergunta quer saber em mililitros. E vocês têm aí uma garrafa com 2 litros e 2 garrafas de 500 ml. Então, como é que a gente vai dar essa resposta? A gente precisa primeiro fazer o quê? Se a pergunta está querendo saber em mililitros, ó, ela comprou esses amaciantes, quantos mililitros ela comprou? 2 garrafinhas de 500 ml, mais uma garrafa de 2 litros, qual vai ser o total em mililitro? Para isso, é por isso que é importante a gente saber e aprender que 1000 mililitros é igual a 1 litro. Então, eu vou fazer essa transformação aqui, ó. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Se eu tenho 2 litros, eu vou ter quantos mililitros? 2000 mililitros, exatamente. E aí eu vou juntar tudo isso. Professora Sandra, já tem resposta? Vamos ver. Quantos mililitros de amaciante ela comprou para passar o mês? Isso é uma questão importante. Roupas cheirosas. E aí? Isso é uma questão muito importante, né? Porque depois que a gente lava a roupa, tem que ficar cheirosa mesmo. Até agora não respondeu, não. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Quem respondeu, parabéns, 3000 mililitros. Percebam que a gente transformou o litro em mililitro e a gente chegou à resposta em mililitros, né? Que é o ml que está representando aí pelo ml. Nossa aula está chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar mais um dia aqui com vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!